lembrar que sempre início de ministério, início da vida cristã, início de projetos importantes, são momentos de fortes desafios em muitas áreas, especialmente naquela área que você está mais ligado e que poderá produzir nela. No início da história humana, entrou em cena o tentador para desencaminhar o primeiro casal, Adão e Eva. Deus superou essa destruição que veio através da intromissão inimiga, através de Jesus, quando completou-se os tempos e ele veio para trazer vida, como ele próprio disse, vida em abundância, e para dar razão de ser exatamente a cada um que queira achar. No início do seu ministério, aos 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério, cerca de 30 anos, ele foi batizado. Foi batizado quando teve ali um momento muito solene no batismo de Jesus, que é uma das ordenanças para a igreja, de Deus para a igreja, é o batismo, e a outra é a ceia. Veja como o Senhor deu uma aprovação solene no batismo de Jesus. Ele sai da água, o céu se abriu. E, além de tudo, veio o Espírito Santo pousando sobre ele em forma corpórea. E uma voz do céu, dando total aprovação: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Isso diz respeito a Jesus, diz respeito à sua santidade, à sua vida e o que ele iria realizar. Então nós estamos aqui hoje para adorar ao Senhor. E é o Senhor Santo, o Senhor Justo, Salvador, que para que isso acontecesse, ele proveu meios necessários, que foi o sacrifício do Calvário. E então hoje podemos reunir e celebrar o sangue da nova aliança, que para nós crentes já é realidade, para o povo judeu será um dia ainda, um futuro bem distante, no milênio, mas para nós hoje já é uma realidade. E quando Jesus Cristo então inicia seu ministério após o batismo, houve logo uma preocupação do inimigo em tentar desencaminhá-lo de sua meta prioritária. Com isso já aproveitamos para dizer, pessoas que estão iniciando na carreira cristã, na fé, não pense que não vão vir desafios e como tentação do inimigo. Mas você não será a primeira pessoa. Jesus já passou por situação semelhante, e o bom saber é que ele venceu. E nos dá meios pelos quais também podemos vencer. Quando em uma sala lá em Jerusalém, antes da sua crucificação, da sua traição, melhor dizendo, ele disse para seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, destas coisas que ele disse, está no Evangelho, nos Evangelhos. E capítulo 4 nós vamos ler hoje sobre a tentação de Jesus, a partir do verso 1 até o 11. Eu mesmo vou ler. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Mateus 4:2 agora em diante. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o seguiram. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Vamos dizer juntos? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Totalmente agora. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Amém. Nosso Deus, agradecemos por essa porção da tua palavra. Pedimos perdão por nossos pecados, pedimos a tua misericórdia e graça para com cada um aqui presente nessa noite, para entender teu plano. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Eu tinha começado já, mas eu queria saber se tem alguém visitando, né? Alguém que não é crente está visitando, Motota? Suzy. Eles são crentes de outra denominação, mas eu estou acompanhando eles nos estudos, modernar. Tá certo. Tá certo. Tá querendo ficar aqui na igreja batista. Examine a igreja, exatamente. Chegou no lugar. Jaciara. Jaciara, não me é estranha não, mas Deus abençoe Jaciara. Tá certo. Tá certo, tá certo. Tá bom, é para trazer mesmo, pode trazer. Tá certo. E aqui o povo se preocupa em estudar a Bíblia, adorar a Deus, né? Servido como fruto de sua dignidade. Então, queres fazer isso? Chegou no lugar certo. Em Mateus 4, então, a gente acabou de ler aqui a tentação de Jesus. Todo mundo passa por tentação. Jesus passou. Se você não passou ainda, espere um pouco. Ou talvez não descobriu que já passou e quem sabe até já foi derrotado e não sabe, né? Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Orai e vigiai. Porque às vezes a pessoa nem sempre sabe que está sendo lesado, né? Nem sempre sabe que está sendo traído, enganado, exatamente. Quando dá fé, problema. Mas aqui nosso Senhor Jesus tinha se batizado. A seguir o quê? A seguir o batismo e a aprovação de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quer dizer, quando a pessoa é tentada e provada com Cristo, com o Espírito Santo, está garantido a saída, né? A vitória. O Espírito Santo estava exatamente conduzindo Jesus para o deserto. E ele então teve um período de jejuns e orações. Jejum e oração. Não sei se algum de vocês aqui já jejuaram. Um dia vamos tratar especificamente sobre jejum. Nesse tempo tem tanta gente gorda, né?
Tá mais magro você. É a construção. Tá vendo? Trabalha na construção que você emagrece, né? O povo tem medo de gordura hoje, né? Medo de ser gordo. Antigamente, quem era gordo, né? Chegava alguém de São Paulo, aí chegava gordo. Então, outra pessoa dizia: fulano tá bem lá no sul, tá dessa grossura. Morre já, né? Morre já. Tinha um rapaz que vendia sorvete lá na feira, né? Não faz muitos anos isso, faz uns 20 anos só, né? Ele vendia sorvete e passava lá com sorvete. Olha o sorvete, deixa a moça gorda e corada. E elas comprando, só comprando. Diga isso hoje, né? Vê se tá, se ela quer. Mas, não estou falando aqui, não era um jejum estético que Jesus queria ficar magro, não. Era um jejum mesmo para ter uma vida com Deus e garantir as vitórias da jornada que tinha pela frente, né? Pela frente. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Não é mole passar 40 dias sem comer e sem beber, né? Dia e noite, né? Sem comer e sem beber. Então foi nessa hora que o tentador disse: é agora que eu pego ele, né? É agora que eu pego ele. Então, o tentador se aproxima e começa querendo colocar dúvida na cabeça de Jesus. Se és filho de Deus, se és. Não foi isso lá no Jardim do Éden, quando a serpente chegou para Adão e Eva? Foi assim que Deus disse, olha. Eva estava prestando uma lição de Bíblia, né? Lá vai a serpente dar uma lição, né? Distorcendo a coisa, né? Distorcendo. E ela mostrou que ela podia ser como Deus, se estão perdendo o privilégio, olha, porque tem problema aí. Mas aqui, ele estava exatamente querendo colocar dúvida em Jesus. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porque ele sabia que naquele momento, a maior necessidade, não a maior, uma grande necessidade de Jesus, é que ele estava com fome. Mas sua maior necessidade qual era? Realizar a vontade de Deus, né? Quando vieram com comida para ir lá no poço de Jacó, que ele conversava com a samaritana, ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Então, pode observar aqui: se és filho de Deus. Então, ele queria colocar dúvida em Jesus. Você que é um crente agora, se decidiu, e não sei se já está passando alguma dificuldade com amigos, com família ou com alguém assim, se não é só uma questão de tempo, vai chegar. E vai chegar aqueles que vão dizer: você não é um crente, né? Você não é um crente, está passando por provação, olha esses problemas, olha aí, uma filha doente em casa, cega, né? Vão dizer isso, aí é crente, né? É crente. Aí vem esse evangelho moderno que pregam por aí, distorcido, dizendo que você não pode aceitar nada de problema em cima de você, reivindique seus direitos diante de Deus. Faça uma greve, né? São grevistas mesmo, movimento de greve. Mas o diabo foi quem inventou isso aqui, ó. Se és filho de Deus, não é para estar assim não. Coma, tem pedra, então faça ela virar pão, né? Foi uma ideia diabólica. Mas qual foi a atitude de Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele respondeu: está escrito, está lá em Deuteronômio capítulo 8. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O homem vive de quê? De quê? De uma parte da Bíblia, é? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Para conhecer toda a Bíblia tem que ler, não tem? E tem que também estudar a Bíblia, não é? Não tem escola dominical, não tem? Você não é matriculado, não é um aluno para estudar a Bíblia? Porque é importante conhecer a Bíblia. Procura apresentar-te a Deus aprovado com um obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. É para a gente aprender. Então,
Não só de pão viverá o homem. Mas a tendência do ser humano é trabalhar mais pelo pão, não é? Mais pelo pão. Trabalha a semana todinha. Quando é no domingo não dá bom não, tem que emendar. Tá pouco, foi pouco. Foi pouco, a semana foi pouco. Deus está errado. Esse dia é meu, não é do senhor não, é meu. Vou trabalhar que é para ganhar muito dinheiro, né? Miserável, avarento. Devia estar livre disso. Tem algumas pessoas que trabalham porque é necessário. Então, como mencionado, eles são designados para aquilo, naquele dia tem que ter o seu plantão, é uma coisa. Mas alguém que está livre de procurar um encrenca, né? Procurar se submeter à escravidão, não dá certo não. Você tem que tirar um dia para recriar sua alma com Deus, né? Para recriar a alma, para louvar, adorar a Deus, servir a Deus, especificamente, devotar a Ele esse dia, é dele. Então o diabo não se satisfez. Isso foi a primeira decepção aqui. Vai para a segunda tentativa. Levou a cidade santa, que é Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, o templo dos judeus. Já pensou o diabo no pináculo do templo? Deixa eu me dizer uma coisa aqui. Hoje o povo faz uma cruz, né? E bota em cima das igrejas, né? Que é no topo máximo. Pensando que aquilo afugenta o diabo. O diabo estava lá, no pináculo. Estava lá no pináculo do templo, né? E disse para Jesus: se és filho de Deus, quase que ele dizia, que eu não creio que você seja. Queria botar Jesus em dúvida, né? Que o diabo sabe que Jesus é filho de Deus, mas queria botar dúvida. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aí entra o salmo que a gente leu hoje, Salmo 91. Jesus então diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não vamos viver só de uma parte da Bíblia. Jesus está praticando aquilo que ele disse antes, que o homem vive de toda a palavra de Deus, não só mas de toda a palavra de Deus. O diabo queria usar uma parte da palavra para desencaminhar Jesus. Mas devemos nos apegar a toda a Escritura que é inspirada por Deus e útil. Toda a Escritura. Muito bem. Então não desiste fácil não. Ele vai uma terceira tentativa, né? Não desiste fácil não. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Carmelo, é? Não era, mas era um monte muito alto, né? Monte Galo, não. Talvez parecesse, né? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. De um ponto alto dá para ver muita coisa. As glórias do mundo, os reinos, as fantasias do mundo, pensando que aquilo ia atrair Jesus. Então, eu darei tudo isso, Jesus. Tudo isso eu vou dar. Vamos dizer assim, como que uma forma de patrocinar o seu reino messiânico. Então, verso número 10, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, novamente está escrito, está escrito e está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? O diabo agora deixa Jesus e vai embora, né? Viu que ele não cedeu na área da adoração, então, ponto final. Mas, irmãos, é nessas áreas que o inimigo hoje está procurando influenciar e desencaminhar as pessoas. A primeira coisa e a segunda, ele estava levando Jesus a fazer algum prodígio, não era algum prodígio? Né? Transformar a pedra em pão, né? Seria algo fenomenal, seria algo que iria chamar a atenção. Pular lá de cima do templo embaixo, sem ter asa, seria uma forma de chamar a atenção de Jerusalém inteira e do país inteiro e posteriormente o mundo.
O homem é esse aqui, o homem de asas, o homem sem asa que voa, apelando para chamar a atenção para si mesmo, né? Chamar a atenção, as duas coisas, chamar a atenção para si. Irmãos, Jesus não aceitou, não foi? Mas parece que hoje essa proposta continua a ser feita. Está sendo aceita por muita gente. Que se torna palco, cenário de atração da atenção do público para si mesmo. Não é para transmitir verdades eternas de Deus, não. É para si mesmo. Isso acontece através desses novos movimentos. Temos de ter cuidado para não aderir a eles, nem imitá-los. São João diz: não imiteis o que é mal, e sim o que é bom. Quando tem um show, chamados shows evangélicos, show da fé, shows de cacangélicos, qual é o cenário em um show evangélico? Vai chegar em cidade tal, cantora tal, cantor tal. Meramente um palco especial é montado. Não basta um lugar para ficar protegido. Não tem nada contra ficar num lugar específico. Um alto serviço de som também não tem um contra se vai usar corretamente. Não tem problema, que é se for para transmitir a mensagem. Mas aí coloca artifícios, jogos de luz. O jogo de luz, o que ele faz? Qual é a utilidade do jogo de luz em um show? Impressionar o povo, não é? Impressionar o povo com aquilo ali. Chamar a atenção para aquilo ali. Aí vem gelo seco. Fumaça, né? Fumaça. Para quê? Impressionar também. Não é fumaça do altar de Deus, não. É gelo seco, né? É gelo seco. E aí os cantores vão trazer suas músicas destituídas de doutrina, vazias da doutrina bíblica, cantando para exaltar o ser humano. Você vai ser vencedor. Tá aí, você de camisa. Você nem a cor, que o homem tem problema com cor, né? Você que está de camisa amarela, cor de rosa, vermelha, você que está aí, Deus está falando com você. E você vai acontecer você tem um problema na sua vida. Quem não tem problema? Né? Quem não tem problema, né? Você vai ter uma grande vitória. E lá vai, chamando a atenção, desviando a pessoa do Deus da Bíblia para essas fadas, para fábulas de velhas caducas, simplesmente. O ser humano exaltado torna-se o centro do culto. Jesus disse: não, eu não vou transformar pedra em pão, que eu não vim para isso. Eu sou o pão da vida, né? Ele é o pão da vida. Eu não vou pular lá de cima. Esse é um texto que estava no Salmo 91. Você leu no Salmo 91, não foi? Salmo 91. O salmo que o Satanás usou para tentar derrubar Jesus foi o 91. Não sei se você já chegou em alguma casa que tem a Bíblia aberta. Em qual salmo? Ou é o 23 ou o 91. Por que tanta preferência pelo 91? Foi o salmo que foi usado para tentar derrubar Jesus. Foi o 91. Esse Salmo 91 diz respeito a Jesus. E as pessoas tentam pegar para si mesmas, como sendo elas, né? Mas uma forma de roubar a glória de Deus. Estamos estudando o livro de Daniel. Não estudando o livro de Daniel, mas com mensagens em Daniel, né? Mensagens em Daniel. E Nabucodonosor queria roubar a glória de Deus. Fez uma grande estátua para si mesmo. Belsazar também queria roubar a glória de Deus. Todos se deram mal. Todos se deram mal. Irmãos, mas Jesus responde categoricamente que não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem pessoas aí saindo com cobras no pescoço, enrolado no pescoço para chamar a atenção, um mágico, né? E recentemente matou um homem, não foi? Matou. Não vou dizer que foi bem empregado não, mas foi ele que plantou aquilo, né? Ele criou uma cobra para
o arruinar. Exatamente foi isso. Então, não se briga com as coisas de Deus. E eles usaram exatamente mágicas para tentar dizer que é Deus. Nada a ver com isso. A prova é que eles foram punidos até pela própria cobra. Então, o diabo vem para uma outra direção agora, na área da adoração mesmo. E quer que Jesus se prostre e adore-o, na condição de o fazer, então receber como recompensa os reinos do mundo. Dinheiro, que mais? Fama, que mais? Bens, que mais? Expansão de domínio, tudo que o mundo pode oferecer. Vantagens pessoais. Então, sem Jesus nada disso vale. Jesus chegou a dizer em Marcos capítulo 8, de que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder a sua alma. O mundo inteiro e perder a sua alma. Muita gente pensa que por fazer alguma coisa, simplesmente está tendo crédito por aquilo para a salvação. Mas na verdade, você tem que entender que nós temos que primeiramente priorizar aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, a salvação da alma, a regeneração do pecador através da palavra e a vida separada do pecado. E aí Deus garante o resto. Deus é que vai cuidar do resto. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas alguém quer então se colocar no ponto de querer fazer obras sociais. Não está contra fazer obras sociais, mas a igreja não foi designada para se apegar meramente a obras sociais. Outros então em curar os enfermos, em fazer movimentos de curas. Resolve alguma coisa? Deixa-me só dizer uma coisa aqui. Jesus curou muita gente, não curou? Ressuscitou até morto. Deu comida ao povo? Deu. E muito. E muito. De uma só vez tinha 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E não foi só uma vez, foram várias vezes que isso aconteceu. Jesus fez o bem, não fez? Fez tudo que o identificaria como o Messias prometido, enviado de Deus para salvar a humanidade. Mas depois o que foi que fizeram com ele? Crucifica-o! Crucifica-o! A multidão clamando contra Jesus. E muita gente pensa que fazendo alguma coisa vai resolver o problema até do mundo, né? Resolve não. Nem o teu, nem o do mundo, né? Agora, isso não impede que a gente faça o bem, seja consciente em servir a Deus e aos irmãos, e fazer a oportunidade, o bem a todos, principalmente da família da fé. Mas a igreja tem o seu papel designado. Jesus disse: deixa com os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e faz o quê? Prega o reino de Deus. Vai e prega o reino de Deus. Escrevendo o papel da igreja na sociedade, a gente deixa bem claro que uma das tarefas da igreja é exemplificar a vida que Deus tinha em mente para a humanidade quando aquela vida foi perdida, que é uma vida de comunhão com Deus, uma vida constante com Deus. Em segundo lugar, é proclamar a mensagem de vida, o evangelho de Jesus. E ontem, falando com uma jovem, ela disse: não, de vez em quando eu vou à igreja, não estou preocupado se você vai à igreja ou não, e onde é, onde não é. Eu quero saber como é que está a tua vida com Deus. Que alguém pode estar na igreja dia e noite, mas a vida com Deus arruinada. Como é que está a sua vida com Deus? Você está consciente ou está vivendo no pecado? E por isso está se afastando do convívio cristão. Então, meus irmãos, deixa bem claro aqui que Jesus passou por esse desafio muito alto no início do seu ministério,
E ficou bem claro as formas que ele agiu, a maneira como ele venceu. E o apóstolo João, lá nas suas cartas, ele disse na primeira carta 2,14: Filhinhos, sois de Deus, jovens, sois de Deus e tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O Salmo 119 diz: como preservará o jovem puro o seu caminho? Qual é a resposta que é dada lá? Observando segundo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Para Jesus foi realidade. E ele não estava com o rolo do Pentateuco lá nas mãos, mas ele tinha na mente e no seu coração. E era suficiente para ele enfrentar as questões inimigas e ter a vitória. E é isso que nós precisamos: guardar a palavra de Deus no nosso coração, em nossa vida, e assim glorificar, separando-nos do pecado e procurando honrar aquele que é a razão de nossa existência. Amém? Nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque Jesus Cristo venceu o pecado, venceu as tentações, venceu o próprio inimigo. Nós nos alegramos no Senhor, que é nossa rocha, nossa libertação. Nós agradecemos ao Senhor e queremos viver para a tua glória. Abençoe a cada um aqui. Se tem alguém que não é salvo ainda, se preocupe em deixar de adorar qualquer outra coisa e passar a adorar somente ao Senhor, mas sobretudo tê-lo como Salvador único na vida e no coração, para que faça teu querer, a tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos nossas vidas. Abençoe e que nesta noite aqui o teu nome seja engrandecido. Amém. Vamos ao hino e segue.